Estamos mais uma vez no nossa live Entre Amigos. E hoje, começando um pouquinho mais tarde, porque nós tivemos problemas técnicos para entrarmos com a nossa live no ar. Então, eu quero pedir perdão aos nossos telespectadores pelos 7 minutinhos de atraso que entramos no ar. Tá bom? Aqui embaixo da nossa imagem, você está vendo aí, ó, participe ao vivo, faça suas perguntas. E eu coloquei aí o meu Facebook para que você entre através do meu Facebook e faça as perguntas. Dentro do possível, as responderemos, ok? Também os colegas que estiverem assistindo através dos outros pastores que vão estar aqui, poderão fazer a pergunta no Facebook deles e eles, achando a pergunta interessante ou o comentário interessante, nós vamos trazer também para os nossos telespectadores. Eu quero lembrar que essa live é uma live entre amigos, entre pastores. Somos, no caso aqui, todos pastores congregacionais, mas essa não é uma live oficial da denominação. São pastores, amigos, por acaso congregacionais. Eu, por exemplo, sou primeiro secretário da UISB, mas não estou aqui como primeiro secretário. Eu vou te apresentar daqui a pouco o pastor Davi, ele é diretor do DET, mas ele não está aqui como diretor do DET. O pastor Toninho é tesoureiro da junta, mas ele não está aqui como tesoureiro. Eu queria deixar isso bem claro no início, porque é uma live entre amigos, não é? Então, não é uma live oficial da denominação, para que alguém não interprete mal. Tá bom? Então, eu vou apresentar os meus colegas hoje, alguns vocês já conhecem, e eu vou apresentar pelo mais novo entre nós aqui. Diretamente da Paraíba, não é? Eu quero ouvir as primeiras considerações do pastor Davi Bezerra, alguém que eu conheci não muito tempo, mas que já considero como se fosse um amigo de longa data, alguém que eu aprendi a amar, tem um carinho muito grande, uma consideração muito grande, né? E que é isso aí que está aparecendo aí, Davi, na sua frente? Pareceu uma mão aí de alguém aí na frente do Davi. Então, o Davi vai dar as suas primeiras considerações aí desse nosso bate-papo informal aqui pelo Facebook. Boa tarde, pastor Davi. Boa tarde, pastor Josias, pastor Oswaldo, Toninho, Décio. É uma alegria, é um prazer estar junto com os irmãos. Confesso que estou muito aqui emocionado pelo meu pastor Oswaldo, que nós andamos já conhecemos há bom tempo. Toninho não é diferente. Nosso querido irmão. Enfim, é um prazer e uma alegria. Quero dizer que a mesma consideração que o pastor José falou, a meu respeito eu tenho por ele, todos os colegas, né? E, enfim, é uma alegria. E a gente está aqui para bater esse papo e, na medida do possível, contribuir naquilo que for. Bom, Deus abençoe. Muito bem, obrigado, pastor Davi, suas primeiras considerações. Já temos aí o nosso Edelson Amaral, lá da Bahia, da 34ª, que está aí nos assistindo, ok? Pastor Décio de câmera nova. Ele ontem, no nosso encontro aqui, estava só o áudio, não tinha câmera, mas a câmera chegou hoje. Boa tarde, pastor Décio Moraes. Abre o seu áudio, pastor. Você corta meu áudio, eu esqueci, comecei a falar aqui e ninguém ouviu. Né? Mas boa tarde a você, Josias, boa tarde ao nosso Obama, ao Oswaldo. Né? Oswaldo, você foi o responsável por bater 519 visualizações
da nossa live de ontem. Olha que espetáculo. Tá? Hoje eu estou tendo o privilégio também de estar com o Davi Bezerra, que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração muito grande, e o pastor Antônio Ramos para vocês, mas para mim, Toninho, né? É uma pessoa que eu amo assim, muito fortemente. É um prazer estar novamente aqui com todos vocês, participando deste bate-papo. Obrigado, pastor Décio, diretamente de Niterói, pastor Décio Moraes, de Niterói. E agora, se a gente tinha da Paraíba, que é bem distante para nós aqui, eu que estou em São Paulo, né, no interior de São Paulo, temos aí a presença do nosso Obama, como diz aí o pastor Décio, o pastor Oswaldo Lopes, lá diretamente de Portugal. Boa tarde, pastor Oswaldo. Boa tarde. Aí já é boa noite, né? Aí já é boa noite. Aqui são 9h13, 21 horas e 13 minutos aqui em Portugal. Mas boa tarde, pastor Josias, pastor Décio, pastor Toninho, pastor Davi. Que alegria poder revê-los, conversar com os irmãos e participar desta live que tem sido uma bênção, eu creio, né? Para todos os que têm participado. E realmente é uma live entre amigos, porque somos amigos, né? Somos amigos de muitos anos e nós louvamos a Deus, né, por esse privilégio de sermos amigos e também podemos servir ao Senhor juntos na seara do Mestre. Eu vi a nossa irmã Betânia aí também, que apareceu. Um abraço, Davi, da irmã Betânia. Eu estou saindo de uma live da igreja, né, já entrei direto nessa. Mas é uma alegria estar com os amados. Queremos dar um abraço também a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, né, e que estão participando já desta live. Compartilhe, né, partilhe com outras pessoas para que possam ter mais gente participando. Então, um abraço a todos os queridos. Estamos cá em Portugal, né? E felizes de vir ao Senhor. E damos um abraço aí a todos os brasileiros. E quando quiserem vir a Portugal, estamos aqui à disposição. Obrigado, pastor Oswaldo Lopes, diretamente de Portugal. E agora, um pouco mais perto, o pastor Antônio Ramos. Se o bacalhau continua de pé. Vamos fechar o bacalhau continua de pé, né? E ontem ele ofereceu um bacalhau para gente. O bacalhau está de pé, pastor João? Está de pé o bacalhau, viu? Tá bom, ok. Então, vamos aí. Antes do pastor Toninho, nós temos aqui o Ivan do Nascimento, já mostrei ele aqui, ó. A paz do Senhor para todos, evangelista Ivan de João Pessoa, na Paraíba. Acho que o Davi conhece, né? E temos também o nosso colega aí, ó, pastor Alessandro Silva. Eu não gostei dessa frase dele, não, rapaz. Só pastor de peso. Será que ele chamou a gente de gordo? Não é? É muita glória numa live só. Vida longa, santos pastores. Obrigado aí, pastor Alessandro Silva, da Bahia, também, né? Pastor Toninho de Itaguaí, seu boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor Josias. Boa tarde, pastor Oswaldo Lopes dos Santos. Boa tarde, pastor Décio Moraes. Boa tarde, pastor Davi Bezerra. Então, é um prazer, viu, estar aqui com vocês de novo. É um privilégio poder fazer parte desse grupo seleto aí. O Alexandro, lá da Bahia, pegou pesado, né? A gente não está tão gordo assim, não. Eu só tenho 115 quilos, estou diminuindo. Agora, falando aqui... É quarentena, Toninho. É quarentena que nos faz engordar. Agora, falando aqui com o pastor Josias e o pastor Joaldo, eu estou falando com dois portugueses, né? Eu aqui não vou poder fazer piada de português, porque senão mexe com os meus amigos lá de Portugal, né? Josias também tem um pezinho lá na terrinha, né, Josias? Tem, sou filho de português. Eu sei. Então, é uma boa oportunidade, né, de não contar piadas de portugueses aqui nessa live, né? A gente tem que contar piada de japonês. Havia 2 japoneses, o Joaquim e o Manuel, né? Eu não vou ofender ninguém. Rapaz, pode falar que os irmãos dos brasileiros, viu? Olha,
portugueses também contam piadas dos brasileiros. Tem portugueses aqui de Portugal participando da live. Tome cuidado que tem nossos irmãos portugueses que estão assistindo lá, viu? Você toma cuidado. Quero mandar um abraço muito grande para os nossos irmãos portugueses, a quem eu amo muito. E um dia quero conhecer pessoalmente. Já perdeu o bacalhau, viu? Não, quero conhecer pessoalmente, pastor João. Você tem que me levar aí para conhecer os meus irmãos. O meu sobrenome Ramos tem um pezinho judeu aí de Portugal. Muito bem. Irmãos, está aí o pastor Ademir Machado, que está nos assistindo também. Obrigado, pastor Ademir, né, pela sua presença. Temos aí também o Ivanilson Antônio da Silva. Vocês sabem que o reverendo Davi é cearense. Graça e paz, queridos. Depois temos um outro comentário aqui do Sérgio de Souza Silva. Como a ceia é a distância, os elementos da ceia podem ser outros, além do vinho e do pão, podem ser substituídos pelo que os irmãos tiver em sua dispensa. Isso aí, ele já está entrando, né, no nosso assunto dessa tarde. Exatamente. Então, nós já cumprimentamos todo mundo, já ouvimos o cumprimento de todos, e o nosso assunto hoje é o seguinte: estamos em quarentena, estamos aí com essa pandemia, não podemos nos reunir no templo. E aí, por exemplo, domingo agora é primeiro domingo, normalmente nós usamos o primeiro domingo para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E aí, podemos fazer essa celebração via internet, virtual, não é? Alguns pastores estão fazendo isso, mas algumas pessoas acham que não deveria fazer, não é? Então, para começar o assunto, eu queria convidar o pastor Davi Bezerra para dar o pontapé inicial aí no assunto celebração virtual da Santa Ceia. Podemos fazer? É válido? Não é válido? O que o irmão acha? Irmãos, é o seguinte, nós estamos, de fato, numa situação excepcional, não é? E, talvez a igreja, muito lá atrás, talvez tenha passado por essa situação. Mas, no entanto, eu acredito o seguinte, que o culto de Santa Ceia é o culto mais solene que nós temos do cristianismo. O cristianismo tem duas ordenanças, só tem dois rituais no cristianismo, que é a Santa Ceia e o batismo. Levando em consideração a instituição do batismo, a gente observa que Jesus Cristo, ele pediu para reservar um local específico, e lá estavam especificamente os apóstolos, com ele, os discípulos, não é? Onde ele parte o pão. Então, veja bem, tem alguém que ora para abençoar o pão, partiu o pão, instruir os discípulos a ensinar e praticar isso, e ordenou para que toda a igreja celebrasse esse modo de vivendi, passou a ser o modo de vivendi da igreja, uma maneira da igreja celebrar, memorizar e ser abençoado, que aponta, é o símbolo que aponta para a cruz de Cristo, que é a razão sobejada da nossa fé. Portanto, é um ato muito introspectivo de fé, não tenha dúvida quanto a isso. Levando-se para essa questão, né, nós vemos que a separação que Cristo fez do local e o conjunto dos discípulos, isso é muito importante para a gente entender. Tem um celebrante, que é o próprio Cristo, ele explica os elementos, não é? Tem todo um ritual. Quando a gente chega lá em Paulo, nos Coríntios, tem uma coisa interessante que me chama muito a atenção, que é a questão de que, no contexto de 1 Coríntios, capítulo 11, aparece um verbo grego, sinekormai, que assume uma importância muito grande no contexto. Essa palavra aparece 5 vezes no contexto de Coríntios, né, no versículo 17, 18, 20, 33 e 34. E essa palavra, esse verbo, sinekomai, né, ele se torna muito, vamos dizer assim, ele assume um significado muito grande dentro do contexto, né, que é uma junção de duas palavras,
que trata-se de ir e vir, ou seja, agregar, juntar, a preposição sim, que é grupo, ajuntamento, agregar, com o verbo ercomai, que é ir e vir. Quando essa palavra recebe o significado fundamental, né? Aí no versículo 17, ela vem como um particípio nominativo, que fala em reunir-se. O texto diz nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Quando você vai para o próximo, o texto de 17, 18, também esse verbo vem com a ideia de reunir-se, juntar-se. Quando vos reunis, no verso 20, já fala em assembleia, não é? No verso 33, mais uma vez, reunir-se, chegarem juntos, ser. Então, a ideia é que a Santa Ceia é uma celebração para conjunto, para aquele grupo geográfico, onde todos estão juntos e precisam estar juntos para haver o que ele chama de comunhão, de koinonia. Então, neste sentido, irmãos, honestamente, eu não me sinto muito à vontade para celebrar virtualmente. E você vê algumas expressões no contexto, como comeram um só manjar espiritual, o cálice da bênção que abençoamos, o pão que partimos, um pão, um só corpo, único pão, a mesa do Senhor. Então, esses conceitos de bênção, comunhão, tem a ver com a unidade de um grupo cristão no contexto regional, dos quais entre si, só por causa de Cristo e do que aconteceu na cruz do Calvário. Então, devido a isso, eu não me sinto muita vontade em fazer virtualmente, a praticar virtualmente a Santa Ceia. Eu prefiro esperar o nosso ajuntamento no lugar geográfico, no templo. Eu lamento não ter, até este mês, com a nossa igreja, celebrado a Santa Ceia, mas também não tenho problema de consciência, eu vou explicar por quê. Porque não há nenhuma normatividade de tempo para isso. Por exemplo, os israelitas que comemoravam a Páscoa, eles fazem isso uma vez por ano. Você vai entender que em Atos dos Apóstolos, que a igreja fazia isso uma vez na semana, no domingo, não é? Depois nós passamos a fazer uma vez por mês, no começo. Então, não existe uma normatividade bíblica para normatizando um dia específico no mês para fazer. Então, devido a isso, eu não me sinto à vontade para praticar a Santa Ceia virtualmente, como também o batismo. Bom, é meu entendimento, por enquanto é só. Ok, pastor Davi Bezerra, diretamente da Paraíba, né? Dando aí a sua colocação. E entre as pessoas que nos estão assistindo, o Rogério Vidal, ele também concorda com a colocação do pastor Davi Bezerra. Vamos ouvir agora o pastor Osvaldo Lopes, diretamente de Portugal, para suas impressões sobre esse assunto. Santa Ceia virtual é válido? Podemos usar ou precisamos esperar acabar a quarentena? Qual é a sua posição, pastor? Bem, falar depois do mestre Davi é complicado, né? Mas, olha, eu tive a minha primeira experiência no início desse mês, né, de março, e vou ter a segunda no próximo domingo. Como foi colocado pelo pastor Davi, é uma situação emergencial, que a igreja ainda está se ajustando, está buscando alternativas, nós não sabemos exatamente o que vai ser daqui para frente, como vai ser. Então, são alternativas que estamos encontrando, utilizando os recursos das redes sociais, nessa situação emergencial. Então, por isso que eu digo que eu concordo em parte, né? Eu acho que essa não é uma situação que deva perdurar. Então, é uma solução encontrada nessa situação de emergência, e resgatando também o princípio da Santa Ceia, né? Que ela é uma lembrança, é um memorial. A Santa Ceia é também um momento de comunhão, né? Entre os irmãos, aí que entra essa questão do ajuntamento,
estarmos juntos para celebrarmos a morte e a ressurreição de Cristo. Então, é um momento de lembrança, é um momento de comunhão, né, dos remidos do Senhor e da Igreja do Senhor, e é um momento de testemunho. Agora, é claro, a Igreja primitiva se reunia em casas, e nós, muitas vezes, também ministramos a Santa Ceia aos enfermos, por exemplo, né, nos lares, embora seja pessoal, né, não é virtual, mas é para um grupo reduzido, né, dentro de casa. Então, esse aspecto formal, né, da Santa Ceia e a administração da Santa Ceia no culto público, né, formal, exige, de fato, essa presença direta e pessoal daquele que vai estar ministrando e distribuindo os elementos da ceia. Agora, nós fazemos isso virtualmente, embora não estejamos pessoalmente, mas há a palavra de comando, né? O pastor dando a palavra de comando para orar, para participar do pão, participar do cálice, só que não na comunidade cristã, mas dentro de casa, no seu próprio lar. Nós não temos esse alcance, da dimensão, né, do alcance da virtualidade, né, na administração. Não sabemos como está acontecendo dentro de casa, né? O fato é que cada um vai se autosservir ou servir-se entre si dentro de casa, entre os familiares crentes, né, e cristãos, seguindo a palavra de comando através das redes sociais. Então, eu vejo assim, é uma experiência nova, né, pelo menos para mim e para a igreja, eu acho que para a maioria, né, dos irmãos, celebrarem a Santa Ceia desse jeito, e não há ainda um posicionamento firme, né? Agora, eu, particularmente, eu vejo que, como eu já fiz, né, uma vez e vou fazer segunda vez, então eu não vejo nenhum problema, desde que seja apenas para atender essa situação de momento, que não se torne uma prática, né, comum na comunidade cristã. Porque, de fato, o calor, né, humano da participação da ceia na comunidade cristã, claro que tem muito mais valor, né, do que fazermos dessa forma, né? Essa comunhão na igreja. Então, eu particularmente não vejo assim que a Bíblia condena e nem apoia, né? Eu acho que há uma abertura, né, já que há, até na igreja primitiva, essa prática de celebrar a Santa Ceia, partir pão de casa em casa, celebrar a ceia nas casas, porque foi assim que a igreja nasceu, né? Muito bem, aí estão as considerações do pastor Oswaldo Lopes, falando já que, diante das circunstâncias, né, já fez uma vez e possivelmente vai fazê-lo agora no próximo domingo. Interessante, são dois pensamentos, né, diferentes, mas nós estamos aqui, a nossa intenção não é uma discussão de acusação, mas de ouvirmos, né, os lados, aqueles que pensam de um lado e aqueles que pensam de outro, tá certo? Vamos, então, passar aí ao nosso pastor Décio Moraes, que é também um pastor aí da antiga, né, da velha guarda, e hoje ele está aí com a câmera nova, então ele vai comentar agora sobre o assunto ceia virtual. Deve fazer, não deve fazer? Sua opinião, pastor Décio? A minha opinião é simples. Deve fazer. Porque o isolamento é algo inusitado. Nunca ocorreu. É um fato novo dentro da vida da igreja. Nós já estamos separados, já estamos longe um dos outros e nós gostamos do ajuntamento, nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de louvar ao Senhor e temos louvado desta forma. A mesma coisa a pregação. Por que nós podemos pregar virtualmente e não podemos celebrar a ceia do Senhor? Há uma questão sentimental também muito séria aí. Nós somos seres humanos, somos seres sentimentais. Tem sido uma bênção enorme a celebração da ceia, do jeito que está sendo feita, aproveitando a tecnologia que veio para abençoar também. E nós temos aproveitado essa tecnologia. Não vejo nenhum ferir as Sagradas Escrituras. Não vejo.
não vejo em momento algum ferir as Sagradas Escrituras. Eu creio até, né, usando da imaginação que o Senhor nos dá, de que se Cristo estivesse aqui hoje, ele faria uma grande ceia virtual, aproveitando os crentes do mundo inteiro. No mesmo momento, o Senhor Jesus dando a ordem de comando e toda a igreja espalhada pela face da terra estaria participando. Então, eu enxergo assim, embora eu seja da antiga, como disse o pastor Josias, né, eu sou da antiga apenas em termos de idade, né? Mas a minha mente ela chega a ser até virtual, tanto que eu estou aqui com os amados. Então, a minha posição, né, é que eu sou favorável a que nós façamos, celebremos, sim, a ceia virtualmente, porque é emergencial. Por que vamos ficar nos privando de algo que para nós é importante? Para nós é extremamente importante. Então, não vamos nos privar disso, não. O Senhor nos dá liberdade. Liberdade para viver, liberdade para pensar, liberdade para usar a tecnologia a nosso favor, a favor da igreja, a favor da pregação do Evangelho. Por isso, eu sou favorável. Muito bem. Eu estou observando aqui, né, os comentários, né? Os comentários também estão divididos, né? Alguns concordando com o pastor Davi Bezerra, outros já concordaram com o pastor Oswaldo, com o pastor Décio, e é isso que a gente quer levantar o assunto, né? E longe de nós a pretensão de definir alguma coisa aqui. A nossa ideia é trazer aos nossos irmãos congregacionais ideias, né? Porque algumas pessoas estão na dúvida se devem fazer, se não devem. Então, aqui você procura se ajustar com aqueles ou com aquele pastor que tem o pensamento que você tem, tá certo? Vamos ouvir agora o pastor Antônio Carlos Ramos, né? Lá de Itaguaí, ele vai também comentar o assunto em tela aí, que é a questão da Santa Ceia. Então, eu queria começar dizendo que eu já discordo do nome dado à celebração. Com todo respeito aos meus amigos, colegas e irmãos que pensam diferente de mim, eu não creio que seja Santa Ceia, eu creio que seja Ceia do Senhor. Eu vou falar por quê. Nós não vemos a Santa Ceia como um sacramento, nós vemos como uma ordenança. E quando a chamamos de Santa Ceia, estamos dizendo que ela é santa. Na verdade, santo é o Senhor a quem nós celebramos na ceia, né? A ceia não é santa, assim como os evangelhos não são de São João, São Marcos, São Mateus e São Lucas. Eu acho que São Segundo escreveu Lucas, João, Marcos e Mateus. Eu não estou botando na ordem aqui, mas estou dizendo da minha impressão a esse respeito. Eu não gosto de usar essa expressão. É a minha posição pessoal, tá? É a minha opinião. Se eu pensar que é Santa Ceia, eu a chamaria de sacramento, eu a chamo de ordenança. Ponto. Outra coisa, concordo com o pastor Davi, em tese, em um ponto que ele citou, quanto à situação virtual. Eu não posso ser incoerente comigo mesmo, e já participei de muitos debates, em outros, inclusive, esse tema foi abordado, inclusive o tema está sendo discutido hoje, porque eu tive o privilégio de, participando com o pastor Josias, de uma conversa em particular, opinar por esse tema. Eu louvo a Deus porque ele está dando certo. Não é? Enfim, nos outros debates onde eu já participei, TV Boas Novas, Rádio Melodia, em outras ocasiões, eu também já tive a oportunidade de falar sobre a ceia do Senhor. E daí algumas coisas foram colocadas e numa época em que não havia pandemia e quarentena. Havia, àquela ocasião, a seguinte pergunta: já que existe a igreja Cristo em Casa, e quem aqui do Rio de Janeiro vai se lembrar de uma rádio famosa, FM, aqui na cidade, no estado, e até em alguns outros lugares do Brasil ela pega, que tem um culto em casa, Cristo em Casa, todos os dias, lá 9 da noite, o pastor prega,
enfim, aí tem os membros da Igreja Cristo em Casa, e na ocasião que eu participei de um debate que falava desse assunto, eu me lembro bem, o âncora do debate, Eliel do Carmo, me fez essa pergunta, ele disse, olha, eu acho que a única coisa que a Igreja Cristo em Casa não vai conseguir fazer é a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor depende de pessoas ajuntadas em nome do Senhor, ou seja, tem que haver um ajuntamento para haver a celebração. Eu não vejo possibilidade de uma pessoa sozinha em casa, mesmo que virtualmente ligada às demais, possa participar da ceia do Senhor, porque não há comunhão do pão, do cálice, que está sendo ali nem trocado, nem dividido, nem partilhado, porque está sozinha. Agora, por outro lado, também não posso ser incoerente com o texto que eu mesmo escrevi, e o fiz já dentro desse período de quarentena, talvez tenha sido o primeiro a escrever a esse respeito entre nós. Eu fiz esse texto no dia 29 de março desse ano, quando ainda se pensaria na ceia de abril, que foi a desse mês, e começou-se a discutir a ceia virtual. Nesse texto que eu publiquei no meu Facebook, quem quiser olhar depois, eu acho que muitos já olharam, eu falo o seguinte, eu falo que a ceia, para que ela seja comemorada, porque é uma comemoração, apesar de ser uma tristeza, a lembrança da morte de Jesus, é uma alegria que nos faz lembrar que ele vai voltar. É uma cerimônia que tem um misto de alegria e de tristeza. E para que ela aconteça, a gente pode voltar à igreja primitiva, o que foi já citado pelo pastor Décio. Aí eu vou lá para o lado do pastor Oswaldo, por isso que eu digo que há duas formas de se entender isso. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse o Senhor Jesus, eu estarei no meio deles. Quem é que disse que é necessário que o pastor esteja lá para celebrar a ceia? Mas esse é um ato pastoral. E quem foi que disse isso? De onde vem isso? Aonde vemos isso? Vemos na palavra de Deus ou vemos na instituição? Onde é que encontramos que a ceia é um ato simplesmente, unicamente pastoral? Ou seja, é, de fato, uma prerrogativa do pastor dentro das nossas leis congregacionais. Eu entendo isso. Mas lá na igreja primitiva, quando os irmãos se reuniam de casa em casa, e eu fiz menção desse texto, Atos 2, 42 a 47, eles partiam o pão. E eles se reuniam diariamente. Talvez o fizessem diariamente. Aí você vai dizer, mas o partir do pão lá é comunhão, não tem a ver com a ceia do Senhor. Quem disse que não? Ela já tinha sido instituída por Jesus antes da sua morte. A igreja já havia começado no dia de Pentecostes. E só no ano 300, com Constantino instituindo igreja e Estado, que foi um grande erro, a gente sabe disso, trouxe grandes problemas para a igreja, é que a igreja passou a se reunir em templos. Até então, a igreja se reunia nos lares. E nos lares, os sacerdotes, que somos eu e você, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, os sacerdotes, que, segundo o apóstolo Pedro, somos nós, reinos e sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eles reunidos com a sua família, de crentes em Jesus, celebravam a ceia do Senhor. E por que no meio de uma quarentena, eu como pastor não posso autorizar ao chefe daquela família, ao pai daquela família, ao sacerdote daquele lar, a se juntar com a sua família e celebrar a ceia do Senhor, como ele me vê fazer na comunidade a cada mês, enquanto estamos reunidos em culto coletivo ao Senhor. Então, eu acho que nós não devemos deixar de participar da ceia. E se for o caso de uma pessoa sozinha, que o pastor põe uma máscara, álcool gel no bolso e vai visitar, como faria fora da quarentena e como o pastor Oswaldo acabou de citar. Um idoso, um enfermo, nós vamos até a casa dessa pessoa e nós dois juntos, eu e aquele irmão e aquela irmã, não celebramos a ceia do Senhor? Então, penso que nós estamos criando dificuldades numa coisa fácil. Tudo bem que o pastor pode orientar via um vídeo ao vivo pela internet, mas não precisa celebrar. Quem pode celebrar, e eu penso isso, por delegação, é o líder daquele lar, o sacerdote daquela casa. Essa é a minha opinião. A última ceia foi celebrada, e a primeira instituída por Jesus, numa casa, emprestada, não é? Houve celebração, houve liturgia, houve organização, mas era numa casa, não é?
E Jesus estava presente. Ele disse: vocês devem fazer isso até que eu volte. E a gente deve fazer isso. Então, todos nós somos filhos de Deus, passamos a ser considerados sacerdotes na nova aliança. A celebração da ceia era regular e uma ordenança obedecida pela igreja primitiva, e nós somos uma continuidade daquela igreja. Isso quer dizer que eu penso que onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, um deles, sendo um sacerdote, deve e pode celebrar a ceia do Senhor. Só uma resposta àquele irmão que fez lá no começo. Ele perguntou: pode ser qualquer elemento? Aí eu diria, eu não banalizaria tanto assim, mas em casos muito específicos, que eu vou contar uma história minha rapidinho. Lá no Maranhão, eu era ainda seminarista, estagiário da igreja de Campinas, fui fazer uma visita, o pastor Lindon Araújo dos Santos me mandou celebrar a ceia numa zona rural chamada Pindaí. E eu e Laura, num carro de um irmão, andamos bastante tempo no interior da ilha de São Luís, e ao chegarmos lá naquela ilha do Pindaí, naquela congregação no meio do mato, os irmãos disseram: é ceia, vocês trouxeram os elementos? E eu disse: não sabia. Aí o irmão falou: eu tenho um refresco aqui, que eu trago para as crianças, para fazer um lanchinho, e tem biscoito creme cracker, que para o paulista é bolacha, não é? A gente pode fazer a ceia com esses elementos? Eu falei: pode. Então vamos deixar de fazer a ceia. Que cor é o refresco? É vermelho, de groselha. Está ótimo. Traz o refresco, os copinhos e a bolachinha creme cracker. Vamos quebrar ela aqui. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos nos lembrar do corpo e do sangue de Cristo e vamos participar da ceia do Senhor. Eu fiz dessa forma e faria quantas vezes fosse necessário. Mas não banalizaria ao ponto de escolher tomar ceia com Coca-Cola, né? Não faria isso, tá bom? O suco de uva tem uma importância grande, a gente sabe por quê. Ok, obrigado. Pois não, pastor Oswaldo. É bom deixar claro que é uma prática emergencial. Eu não vou continuar fazendo depois da pandemia, né? Eu sou um pastor à moda antiga. Eu gosto de ministrar a ceia na casa de Deus, na casa de Deus. Eu não senti liberdade ainda de efetuar batismo, né, virtualmente. Eu acho que é uma decisão também que tem que ser tomada em cada comunidade e depende de cada pastor. Então, a minha comunidade aqui aceitou bem a ceia virtual, mas batismo ainda não. Eu não vou batizar ninguém virtualmente. E cada um jogando água sobre a sua própria cabeça ou mergulhando, não sei, depende do batismo de cada um, né? Mas, então, é bom deixar isso claro, né? Não é uma prática que vai ser continuada. Ela vai se encerrar terminando, né, a pandemia. Isso é bom deixar claro. E outra, existe base bíblica para isso? Não existe internet, né, no primeiro século da era cristã. Então, a gente não tem como... A Bíblia não fala nada a respeito disso. É uma situação que a gente está tentando encontrar alternativas nesse momento, né, que estamos vivendo, que é novo para todos nós. Pastor Oswaldo, eu ia dar uma palavrinha exatamente sobre isso. Mas, pastor Davi, corta o seu microfone. Isso, pastor Davi, obrigado. Eu ia falar exatamente sobre isso, que nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, né? E é claro que não caberia nós fazermos isso no momento em que não houvesse a condição de excepcionalidade que nós estamos vivendo. Como o senhor disse, nunca isso aconteceu. O que nós estamos vivendo nunca aconteceu, tá certo? E está acontecendo no mundo. E como o senhor disse, não existia internet também naquela época. E há um princípio também, e depois nós vamos deixar o pastor Davi falar, porque as nossas posições foram contrárias aí à posição dele, né? Mas eu tenho o seguinte princípio: se a Bíblia ela não diz que não pode, não é? Se não está expressamente escrito que não pode, não é? É algo que o princípio é esse, mas o princípio é da igreja estar reunida. Mas essa palavra precisa ser enfatizada
que é a excepcionalidade. Não é? Nós estamos vivendo um momento único na história. Não é? Então, diante disso, eu também fiz como o irmão pastor Oswaldo e outros aqui falaram. Na minha igreja não houve nenhuma resistência, não é? A gente conversou sobre isso, os irmãos aceitaram e também nós fizemos. Não é? Mas como nós, aqui 1, 2, 3, 4, fomos favoráveis à possibilidade, e o Davi foi o único que aventou a não possibilidade, então eu queria dar oportunidade a ele falar, não é? Explicando aí e se concorda com as nossas posições ou se ele mantém essa posição dele, que para ele, de jeito nenhum, ele realizaria a celebração da ceia. Olha só, irmão, eu acho que Toninho está mais ou menos pela minha linha. A minha igreja também, eu expliquei isso aí, ela aceitou bem. Mas eu falei para os irmãos que se os irmãos, mesmo assim, um grupo, desejasse cear, então poderia marcar o horário na casa dele, com a família dele, que eu iria lá e ministrava a Santa Ceia sem problema nenhum. Olha só, irmão, o cristianismo é uma religião de comunidade. Orar uns pelos outros, chorar pelos que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, não dá para apoiar os irmãos desigrejados, com todo respeito a eles. Não é? A gente vê a instituição da Santa Ceia do batismo, onde existe um ritual. No batismo tem um batizador, tem um batizando. Na Santa Ceia, Jesus Cristo, quando ele instituiu, então ele orou pelo pão, ele partiu o pão, não é? E há um ritual, todo simbólico e expressivo para referente ao que aconteceu na cruz do Calvário. Quando você vai aqui para Paulo, voltando aqui para Paulo, você vai ver que ele usa algumas expressões aqui muito interessantes. Ele fala, o pão que nós abençoamos, né? Ele usa essa expressão lá no capítulo 11, o pão que partimos. Ele fala da igreja, ele usa a expressão, quando ele trata, ele usa a expressão, a seguinte expressão aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Muito bem. Ele diz, quando vos ajuntais na igreja, então para Paulo, aquela mesma casa dos irmãos ali era a igreja. Ele usa a expressão sunekomenu, em eclésia, que quer dizer, quando vos ajuntais na igreja, então, ele, seja a casa que for, local que for, para ele ali é a igreja. Então, envolve, como eu falei, envolve todo o contexto estrutural, literário do capítulo, porque quando Paulo ele qualifica essa reunião como sendo uma reunião na igreja. Os irmãos em Corinto se reuniam em casas, nas casas das pessoas, mais abastadas da comunidade. Ainda assim, quando eles estavam reunidos, era ali que estava presente a igreja. No versículo 20, você vai ver Paulo dizer, do capítulo 11, Paulo qualifica a reunião como sendo no mesmo ambiente, o mesmo local. Né? Eu me preocupo, claro. Agora, entenda, por favor, eu falei para os irmãos aqui que eu não me sinto à vontade, mas não estou aqui para reprovar, o pastor Oswaldo falou bem, isso é um assunto, não é... Existe aquilo que é bíblico, existe aquilo que é antibíblico, existe aquilo que é extra-bíblico, não é? Tem coisas que a Bíblia nem proíbe, né? E nem direciona. Então, aí a gente fica à vontade. É claro que é um caso de excepcionalidade, mas observe, mesmo o pastor Oswaldo entendendo, ele diz, eu não quero continuar assim. Né? Porque tem a ideia da comunhão, estar junto, não é? É isso, respeitando também, entendi muito bem a posição do pastor Décio, que eu amo de coração, não é? Mas respeitando a opinião dos irmãos, eu não me sinto à vontade. Como eu falei para os irmãos, também não tem um problema de consciência, porque não há uma obrigação bíblica para que todo mês a igreja faça isso, ou toda semana, ou todo dia. A gente sabe que no contexto católico, toda missa eles fazem, não é? No nosso contexto, uma vez por mês, ou no primeiro domingo, ou no último, mas não existe na Bíblia especificando. Então, eu me sinto bem à vontade também para, na primeira reunião que tivermos no domingo, já falei para os irmãos, nós vamos celebrar a Santa Ceia, mas respeitando a posição dos irmãos, sem problema nenhum. Mas, como eu falei para os irmãos, cristianismo é
carne com carne, é unha com unha, é chorar com os que choram, é cantar junto, é chorar junto. Essa é a ideia de família. Agora, algumas expressões aparecem também da nossa igreja que compartilha, às vezes, ou melhor, vai contra essa expressão. Vez por outra, você vê o irmão dizendo, eu sou igreja. Não, você não é igreja, você é membro de uma igreja. A igreja é uma comunidade. Mas tudo bem. Bom, aqui eu termino, viu, nessa parte, é só o que eu queria falar. Se depois precisar, eu falo, mas, por favor, Tony. Me dê uma parte, um minutinho. Pastor Josias, me permita, o Jefferson fez aí um comentário ao vivo aí, você deve ter lido, acho que você até pôs aí na tela, e ele fala o seguinte: meus queridos, penso que apesar da excepcionalidade do momento, uma pergunta se faz necessária. Ele pergunta, uma live é culto a Deus? Se a resposta for sim, a ceia pode ser online, assim como o batismo. Mas se não, não temos margem. Pastor Toninho sugira para que comentem. Eu queria falar o seguinte, por favor, me permitam que eu já vou me retirar, eu tenho um compromisso às 18 horas e logo após a minha fala eu preciso sair, estou pedindo já desculpa aos irmãos aqui por não continuar. Queria só responder, pastor Josias, ao Jefferson. Posso fazer isso agora? Tudo bem? Pode. Então, ele coloca o questionamento se live é culto. Eu penso que a gente tem que se desligar um pouco, por um outro lado, da formalidade institucional. Eu posso cultuar ao Senhor, aí eu posso fazer sozinho. Culto é algo que não para na minha vida. Ele não termina quando o pastor celebra no coletivo e dá a bênção apostólica. O meu culto continua. É a minha ligação de vida, de intimidade, de adoração completa, sincera e constante ao Senhor. Então, eu penso que culto ele pode ser, sim, através da live, porque eu estou cultuando aqui e você aí. Não há nenhum problema quanto a isso, tá bom? Culto não precisa necessariamente ser coletivo. Culto pode ser individual. A ceia do Senhor, volto a dizer, vejo base bíblica para que ela seja coletiva, né? Não estou falando de culto. Culto coletivo é um, culto individual é outro, tá? Então, Jefferson, eu acho que não pode ser uma coisa comparada à outra. Agora, batismo. Aí eu vou entrar num outro assunto que talvez não seja nesse momento para ser discutido, mas eu posso dizer só a impressão que eu tenho. Eu penso que o batismo, por exemplo, também na igreja primitiva, no tempo em que foi escrito o livro dos Atos dos Apóstolos, ele não era celebrado só pelos apóstolos, não era só por João Batista. Jesus disse que ele nem queria batizar, que não era essa parte responsabilidade dele, né? Apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz, olha, quem de vocês eu batizei? Eu posso ter batizado um ou dois, mas isso não faz de mim melhor do que ninguém. Aí, quando eu olho lá para o discípulo do caminho de Emaús, não, perdão, aquele que estava voltando, né? Atos capítulo 10, o eunuco, né? Para a África, ele voltava para a Etiópia, ele era o serviçal da rainha da Etiópia, e ele voltando tem um encontro com o diácono Filipe, colocado por Deus no caminho dele para alcançá-lo com a graça de Deus. Ele creu no evangelho, e naquele momento o diácono Filipe, que se torna depois um evangelista também, é quem o batiza. Então, eu acho que nós criamos muitas formalidades. E se formos falar de instituição, então temos que seguir aquilo que nos rege, que são os estatutos, as cartas magnas das nossas denominações, e aí vem forma de batismo, quem pode, quem não pode batizar, de acordo com leis denominacionais. Mas se eu for olhar para a Bíblia como parâmetro para isso que a gente está discutindo, eu penso que o batismo pode e deva ser também algo a ser pensado no sentido de que um crente em Jesus, que discipulou um novo crente, que o levou a Cristo, que viu o crescimento e o desenvolvimento dessa pessoa na fé cristã, autorizado por alguém acima dele, num caso de necessidade extrema, possa realizar o batismo daquele seu discípulo. Né? Eu penso que isso não é necessariamente também para ser comparado aqui nesse momento. Mas eu gosto, e já volto a falar para vocês, da informalidade, mas obedeço às regras denominacionais. Eu trabalho dentro delas, exatamente dentro delas, mas gosto dessa informalidade. Tá bom? Então, eu gostaria de
terminar aqui a minha participação, agradeço a todos. Às 18 horas eu estou saindo, tá bom? José, me permite mais uma palavrinha rápida? É bom Vamos lembrar lá. que a celebração da ceia, ela não é virtual. É apenas o ministro que vai celebrar e ministrar virtualmente. Mas os elementos da ceia serão reais. Ótimo, Nós não ótimo. estamos comendo virtualmente o pão e bebendo o cálice virtualmente. Não. Estamos tomando verdadeiramente, né, materialmente, o pão e tomando vinho. Então, é só a voz de comando, é só o ministrante, né, o ministro que vai dar Boa palavra, pastor João. Boa Agora, palavra. a ceia é real, ela não é virtual. E é um paradigma que não precisa ser quebrado, né? O paradigma do culto, do ajuntamento. Nós não estamos falando de quebrar esse paradigma. Nós estamos falando de, excepcionalmente, né, deixarmos esse paradigma para que possamos, então, atingir os irmãos dentro das suas próprias casas, virtualmente, com os recursos das redes sociais, com a ferramenta das redes sociais. Bem colocado. Eu só queria fazer uma pergunta ao Davi. E a pergunta seria o seguinte, Davi. Eu fiz, o pastor Oswaldo fez, o pastor Toninho fez. Nós estamos em pecado, pastor Davi? Eu não fiz, não, porque eu não estou pastoreando. Fiz em casa com a minha família. Quer me constituir o juiz? Aí, Davi, Irmãos, é claro, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia disser que é pecado, é pecado. Se a Bíblia não disser que não é pecado, não é pecado. A gente sabe disso. Né? Por isso que eu disse aos irmãos, eu não vou criticar os irmãos, porque eles estão errados. É uma particularidade minha, eu não me sinto bem. Também a minha igreja recebeu bem. Os nossos irmãos, ninguém foi, nem os oficiais, né? A igreja, todos se contentaram com a minha posição, mas deixei registrado, se alguns irmãos, mesmo assim, acharem, querem ministrar, querem Santa Ceia, eu vou na casa dos irmãos, pode juntar a família, eu vou todo mascarado, com luvas na mão. Não tem problema nenhum, eu vou lá e ministro a Santa Ceia, tá certo? Um abraço, irmão, estou indo, hein? Nada, Toninho, Deus te abençoe. Então, é isso. Mas é aquilo que eu falei. Eu falei para os irmãos. Algumas coisas no cristianismo que não dá para fazer sozinho, na minha concepção. Não dá para amar, não dá para abraçar sozinho, não dá para eu chorar. Quando eu chorar com os que choram, alegrar, não dá para fazer sozinho. O cristianismo é uma família, a gente sabe disso. Eu estou chovendo no molhado para os irmãos aqui. Então, eu acho, na minha concepção, assim como no batismo, tem que ter um batizador, tem que ter um batizando, tem que ter os elementos. Na minha concepção também, a Santa Ceia. Você vai ver, como já falei, Paulo dizendo como que nós consagramos. Então, na minha concepção, sim. Imagina os irmãos, só levantando aqui bem rápido. Mas vamos supor que nós chegássemos no local, nessa uma nova igreja. Então, nós pregássemos o evangelho, discipulássemos, juntasse o irmão, organizasse, congregasse, né? Acontecesse uma situação dessa, como é que esses irmãos iam se comportar? Será que eles iriam ministrar a Santa Ceia? Não, eu acho que eles iriam querer o pastor lá, consagrando os elementos, partindo, não é? Mas, concluindo, não vou, de jeito nenhum, meu amor querido aqui, Décio, não posso discordar do homem desse, nem pastor Oswaldo, da sumidade dessa, nem você, né, José? Como é que você vocês estão em pecado? Eu irei pecar se eu disser isso. Não é? Mas eu que não me sinto à vontade por essa questão. Eu ia dizer até uma coisa para o Toninho, em relação à Santa Ceia, é santa, sim. Tudo que é separado para Deus, para as coisas de Deus, são santas. Então, os elementos, na partir da hora que eles são consagrados, eles são santos. Né? Não vamos entrar por aí, essa questão de... mas a santidade tem a ver com separação. Tudo que é separado para Deus, orado a Ele, entregue a Ele, ali, a partir daquele momento, é santo. Os nossos templos são santos, não é? Porque foram separados para Deus. Então, nesse sentido, os elementos não têm Santa Ceia também. Muito bem. Queridos, nós estamos chegando ao final da nossa live. O Décio ainda vai falar um pouquinho aí, que ele quase não falou hoje.
E ele está com a câmera nova aí, rapaz, ele precisa falar um pouco mais. Mas eu só queria dizer o seguinte, né? Hoje nós trouxemos esse assunto e a nossa intenção, nem a minha, nem do Davi, nenhum dos irmãos aqui, é impor a nossa posição aos irmãos. A ideia foi conversarmos, permite usar essa expressão, levantar a bola, né? E os irmãos agora, eles cheguem às suas conclusões, tá certo? Então, a gente não tem essa pretensão de chegar aqui e fechar a questão, né? Então, a ideia foi levantarmos, conversarmos. Eu quero agradecer a cada um dos pastores que estiveram conosco nessa noite. Quero dizer ainda que as nossas lives, elas, a gente fez 3 dias seguidos, mas dá muito trabalho a gente fazer isso todo dia. Então, nós estivemos conversando e, em princípio, nós resolvemos o seguinte: nós vamos fazer essa live toda quarta-feira, apenas um dia na semana. E aí vamos trazer um assunto que seja um assunto atual e que a gente possa fazer como a gente fez hoje, tá certo? E como só vai ser um assunto, uma vez por semana, nós vamos, então, estender o horário. Em vez de ser de 17 às 18, nós vamos de 17 às 19. Então, nós vamos ter 2 horas de duração. Mas faremos apenas uma vez por semana esse bate-papo entre amigos aqui. Live entre amigos, ok? Eu vou, então, ouvir o pastor Décio aí, nas suas considerações finais, e depois vamos dar oportunidade a cada um para se despedir. Som, Décio, está sem som. Foi mais uma vez um prazer muito grande participar aqui desse bate-papo bastante agradável e bastante significativo com a participação de colegas tão nobres. Muito interessante, porque ninguém pensa igual. Porque mesmo quando concordamos com a ceia virtual, que não é virtual, né? A virtualidade está apenas nos ajudando a comemorar a ceia. Mas ninguém pensa exatamente igual, tem sempre uma coisinha que... Né? Eu gostei muito quando o Davi disse que, e ele disse desde o início, eu não me sinto à vontade. E eu acho que isso, para mim, é que é fundamental. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitos colegas, muitos pastores, que, de repente, não se sentem à vontade. Embora até entendam que pode-se fazer, se celebrar, comemorar a ceia virtualmente, mas não se sente à vontade. Isso aí acontece. Olha só, isso acontece até no louvor. Tem gente que não se sente à vontade em bater palma. Ainda tem. O que nós não devemos, como cristãos, é fazer discriminação. E, infelizmente, isso ainda acontece. Né? Quer ver uma outra coisa que acontece nas nossas igrejas? O pastor chega e fala assim, olha, dá um abraço aí do seu irmão, que está do seu lado e tal. E se eu não quiser abraçar? Aí vão olhar para mim diferente? Não, é um direito, nós somos livres. Nós somos livres. Eu fiquei extremamente feliz porque participei da Santa Ceia do Senhor. E é Santa Ceia, sim. Por que é Santa Ceia? Porque santo tem dois vocábulos gregos que falam sobre santidade. Santo imaculado, só Jesus.
mas nós mesmos somos chamados por Paulo, reiteradas vezes nas suas cartas, de santos. Isto é, separados pelo Senhor e para o Senhor. E quando nós celebramos a ceia, cada um nas suas casas, emergencialmente, nós estamos reunidos. Só não estamos reunidos no mesmo espaço físico, mas estamos reunidos virtualmente. Olha só que coisa extraordinária. Olha só, isso poderia ser uma outra discussão, mas eu creio que se acontecesse essa pandemia na época de Paulo, de Pedro, tá? De Pedro, de João, dos apóstolos, e tivesse a internet, nós teríamos a celebração da Santa Ceia. Tá? Um grande abraço a vocês. Oswaldo, meu querido, muito bom revê-lo. Tá? Um abraço lá na Mirtes. Bezerra, estou feliz da vida por você ter participado conosco. Espero que não fique só nessa vez. Josias, meu querido, que Deus nos abençoe. Amém. E quem nos assiste, né? Quem nos assiste, muito obrigado pela participação. O Alexandre, que participou só no início aí, ou pelo menos só colocou alguma coisa no início, mas um abraço e Deus abençoe a cada um aonde estiver. Muita gente participou. Né? Nós tivemos uma hora aqui, um pico, só aqui no meu Facebook, de 50 pessoas. Aliás, foi até 58, né? Agora eu estou com 32 aqui, né? Mas queremos agradecer, sim, a cada um de vocês que assistiu conosco. Na próxima quarta-feira, estaremos voltando com um novo assunto, numa live de 2 horas, tá bom? Das 17 às 19 horas. Pastor Oswaldo, para suas palavras e considerações finais. Bem, quero também agradecer a oportunidade, o privilégio de participar desta live. Agradeço também aos irmãos que participaram. Depois nós vamos ler com carinho os comentários, né, as considerações dos comentaristas, né, dos irmãos que participaram. Não tivemos condições de responder, né, as perguntas, as colocações de todos, mas vamos ler, né, o José pode disponibilizar e a gente vai ler com carinho essa situação toda. E que bom que entendemos que Deus vai dar um basta nessa situação de pandemia, logo, logo a gente vai vencer isso, em nome de Jesus. E quero desejar que haja saúde e paz, né, para todos os amados. Aqui eu não vejo a hora de voltar, né, para o templo e fazer as celebrações lá na nossa casa de oração. Estamos orando para que isso aconteça o mais depressa possível. Então, o momento é uma situação de guerra, né? É como se a igreja estivesse aí na cortina de ferro, fechada, celebrando em suas próprias casas, mas essa situação vai passar, né? Em nome de Jesus, e logo estaremos juntos. Aí no Brasil, estarei possivelmente no mês de agosto, né? É o casamento da minha filha, em setembro, a minha filha mais velha, e estaremos aí no Brasil, quem sabe possamos até nos encontrar, né? Aí na Paraíba está um pouco mais distante, mas se quiser nos convidar, a gente vai aí comer uma comida boa paraibana. Deus abençoe Josias, viu? Aí em Mococa, o pastor agora se eternizou em Mococa, né? Não quer sair mais daí. E o pastor Décio, um abraço, pastor. Eu acompanhei um pouquinho, né, daquelas palestras que foram disponibilizadas. O irmão está trabalhando nessa área, né, de treinamentos, de preparação de líderes, e tem sido muito bom. Que Deus abençoe ricamente, né, o amado irmão Davi, Josias, Décio e o Toninho que foi embora, e todos os que ouviram e nos viram através dessa live. Um abraço fraterno a todos os amados aí, em todas as regiões do Brasil. Antes da consideração final do pastor Davi e suas despedidas, quero registrar também a presença do Alessandro Silva, viu? Ele ainda está aí, Décio. Do João Carlos, nosso amigo João Carlos Santos, não é o Vieira, tá? É o João Carlos Santos. A Cláudia Pereira e a Margarida Pereira, além do Rogério Vidal, que continua aí, nosso telespectador assíduo. Pastor Davi, sua consideração final
e depois da sua palavra estaremos encerrando. Rogério, desculpa, Davi, o Rogério Vidal é de Belo Jardim, né? Pernambuco, Frente Congregacional Renovada, eu acho. E eu não sei. Eu agradeço a Deus, também ao pastor Josias, por essa oportunidade, estar nesse grupo seleto aqui. Mas, Décio, se ele precisar de outro para sacrificar na próxima live, também eu tenho. Brincadeira, mas, Décio, foi bom lhe ver aqui, o pastor Toninho já saiu. Né? Agradecer a Deus e a todos vocês, é um prazer, uma satisfação. E dizer para os irmãos que nós estamos aqui numa luta. A gente está querendo alcançar os 1.000 inscritos para a gente gravar ao vivo. Nós estamos gravando os cultos, estamos fazendo devocionais todo dia. E aí, se a gente puder, se você puder entrar depois aí no YouTube, lá em IPEC, PIEC, PIEC, Primeira Igreja Evangélica Congregacional, aí dá um espaço, JP. Tem lá algumas mensagens lá, tem algumas devocionais lá, depois vocês filtram as heresias e dá tudo certo. Né? Então, Deus abençoe você. Muito obrigado, pastor Josias. Deus abençoe a todos. Muito bem. Então, estamos chegando ao final da nossa live dessa noite. Em princípio, queridos, a gente vai ficar com uma live por semana. Já teve gente aí que pediu, poxa, pelo menos 2. Nós vamos pensar nisso, tá bom? A gente vai conversar entre nós aqui, vamos pensar nessa possibilidade. Fica orando aí. Mas, em princípio, na quarta-feira que vem, nós teremos a nossa live de 2 horas, tá bom? Das 17 às 19 horas. Queridos, foi muito bom estar com vocês, pastor Osvaldo, pastor Davi, pastor Décio, pastor Toninho, que já saiu. Muito obrigado. Obrigado a vocês que nos assistiram no meu Facebook, no Facebook do Décio, no Facebook do Osvaldo e também no Facebook aí do pastor Davi Bezerra. Entrou aqui o pastor Cláudio Alves, que é primeiro secretário da diretoria executiva da Aliança. Olha aí, está aí, entrou aí, né, conhecido nosso, querido, nosso irmão, pastor Cláudio Alves, né, está dando parabéns pela live tão relevante. Ele é da Igreja Congregacional do Bancários, né, em João Pessoa, na Paraíba. O Rogério está lembrando que ontem nós tivemos 536 visualizações. Então, as visualizações estão crescendo aí e nós agradecemos a vocês que estão nos assistindo. Convide aí os seus amigos e irmãos da sua igreja para na próxima quarta-feira, às 17 horas, estarmos juntos aqui. Tá bom? Beijo para todos, Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima quarta-feira. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a todos.